Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que falar, tá, sobre essa situação do São Paulo também é a bizarrice que é o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, que a Federação Paulista de Futebol abra o seu olho e mude esse regulamento que é um lixo. Esse regulamento que é patético. Gente, a gente tem um campeonato onde o São Paulo, ele ia ficar fora com 20 pontos e a Portuguesa passou com 10. São Bernardo com 21 ficou fora. São Bernardo com 21 ficou fora. É uma palhaçada também. O Corinthians tem mais pontos que a Portuguesa. Sim, a Portuguesa tem a 4ª pior campanha do Paulistão. A 4ª pior campanha. E ela está classificada. Por quê? Porque o regulamento do Campeonato Paulista é um lixo, porque a Federação Paulista de Futebol é uma vergonha. Não dá também, claro. A gente tem que questionar o São Paulo? Tem. Mas se fosse um campeonato minimamente bem organizado, ele não estaria nessa situação. Não. Ele tem 20 pontos. Ele não podia estar fora de um campeonato que a Portuguesa com 10 avançou. Então, tem também que atacar a Federação Paulista, né, Bruno e Flávio? O regulamento ele é assim já faz tempo e todo ano acontecem coisas desse nível. O próprio Ituano, que está rebaixado agora, ano passado ele foi semifinalista. Ano passado ele jogou o último jogo da primeira fase contra o Santos. Se ele perdesse, ele caía, se ele ganhasse, ele ia para as quartas. E aí ele ganhou do Santos, passou para as quartas e eliminou o Corinthians nos pênaltis. Chegou na semifinal. A campanha do Ituano ano passado, a gente não sabe definir se ela foi boa ou foi ruim. O Ituano ele ganhou 3 jogos no campeonato. Ele jogou 12 na primeira fase, 13 nas quartas, 14 na semi. De 14 ele ganhou 3, mas aí você fala, tá, uma campanha ruim, né? Ganhou 3 de 14. Aí o outro lado, mas ele foi para semifinal. O regulamento é tão maluco que você não consegue nem definir o que é bom, o que é ruim. A Portuguesa ela pode empatar com o Santos, ganhar nos pênaltis e chegar numa semifinal de campeonato. A Portuguesa, ela fez exatamente a mesma campanha que ela fez no ano passado. Eu até fui olhar, ela fez 10 pontos no ano passado. Ela não caiu assim porque ela fez um gol no fim lá contra o Mirassol. Ela fez os mesmos pontos, só que ela estava num grupo em que os 2 outros integrantes do grupo da Portuguesa foram rebaixados. Foram o Santo André e o Ituano. Por isso que ela classificou. E o São Bernardo com 21 ficou fora porque o São Paulo e o Novo Horizontino fizeram 22. Mas o que tem que mudar então? Porque alguma coisa tem que mudar. Flávio, olha isso. A Portuguesa ela tem 4 pontos a mais que o Ituano, que é o lanterna do campeonato e foi rebaixado, e 2 pontos a mais que o Santo André, que também foi rebaixado. E ela se classificou. Isso é uma vergonha. Alguma coisa tem que acontecer. No ano que vem vai acontecer porque, eu já disse isso, nós teremos uma sugestão da CBF que deve ser acatada de tirarmos 4 datas dos regionais. E olha, eu acho que tinha que tirar mais ainda. Em vez de 16 datas, teremos 12. Tivemos 12 datas, não vai dar para jogar desse jeito. Então, nós vamos ter que mexer no regulamento. Serão só 12 datas. Então, ou diminui o número de times, e aí cairiam 4 no ano que vem, ou, se mantivesse o regulamento, por exemplo, um jeito de jogar seria turno e retorno dentro do grupo, classificando-se os dois primeiros, e aí você tem 6 jogos, 6 datas, e aí você parte pro mata-mata e ir de volta com mais 6 datas. Então vai ter que mexer. É um regulamento que lembra uma piada mesmo. Você não tem nem direito de enfrentar aquele que está brigando com você por posição. Você não tem direito de enfrentar esse adversário. Só o primeiro contra o segundo contra o terceiro, por exemplo, poderia mudar. Por exemplo, o São Bernardo não teve o confronto contra o Novo Horizontino, que ele poderia tirar o lugar do Novo Horizontino. Uma piada, mas todo mundo topa, né? Os caras, como coelhinhos, vão lá, aceitam tudo calma, tranquilamente, tal, tem medo, e aí eles aceitam. Agora, o ano que vem, eu espero, né, que essa história das 12 datas seja acatada, espero que caia até para menos datas, mas 12 já dá uma melhorada, e aí vai ter que mexer fatalmente no regulamento. E a explicação para esse regulamento é que, assim, é uma coisa absurda, mas o porquê ele é assim, porque eles querem garantir todos os clássicos na primeira fase. Então, o que eles fazem? Eles dividem em 4 grupos, botam um grande em cada grupo, e aí você pega os times do outro grupo, dos outros grupos, você não pega os times do seu. Eles querem os 6 clássicos em 12 rodadas. E aí tira os clássicos da fase final. Nas quartas aí o Corinthians já tá fora. E nas quartas não vai. Ano passado, na fase final, não teve nenhum clássico. Porque o Santos ficou fora, aí passaram Palmeiras, Corinthians e São Paulo, você pega o time que estava no seu grupo, o Corinthians e o São Paulo foram eliminados nas quartas, então no mata-mata do ano passado não teve nenhum clássico.
né? Na teoria, você desenha para os 4 grandes fazerem a semifinal, mas corre esse risco, sim. Ano passado não teve nenhum clássico na fase final do campeonato, que era mais importante. O Palmeiras foi campeão batendo o São Bernardo, o Ituano e o Água Santa. Foi esse o mata-mata do Palmeiras no ano passado. Bom, vamos falar aqui sobre as quartas de final do Paulistão. Os confrontos estão definidos. Santos e Portuguesa. A Portuguesa se classificou com 10 pontos. É bizarro esse regulamento. Palmeiras e Ponte Preta. São Paulo e Novo Horizontino. Red Bull, Bragantino e Inter de Limeira. Esses são os confrontos. Qual o confronto mais equilibrado na opinião de vocês? Porque, eu acho que o Santos, favoritíssimo, não tá brilhante, mas é favorito contra a Portuguesa, que tá muito mal. Inclusive, parece que os jogadores do Santos fizeram uma solicitação para a direção para jogar na Vila. O Santos chegou a custar, foi um sucesso aquela promoção contra o São Bernardo, meteu 50 mil pessoas aqui no Morumbi, mas parece que há um pedido para jogar na Vila Belmiro, tecnicamente. Estavam negociando com o Itaquera para jogar lá no campo do Corinthians. Itaquera, mas Por que ele não quer jogar na Vila? Para ter mais público, grana, faturamento, né? Mas parece que os jogadores fizeram um pedido para jogar na Vila. Vamos ver como é que isso vai ser resolvido. De qualquer forma, eu concordo, o Santos é muito favorito nesse jogo. Muito favorito. Aí tem Santos e Portuguesa, Palmeiras e Ponte Preta, onde eu acho o Palmeiras muito favorito. Muito favorito. O São Paulo eu acho que é o que tem o pior jogo, que é São Paulo e Novo Horizontino, porque eu acho que o Bragantino também é bem favorito contra a Inter de Limeira. Não sei se o Bragantino é tão favorito contra a Inter de Limeira. Olha só! É verdade. Eu acho que os dois, o São Paulo e o Bragantino, vão passar mais sufoco aí. O Bragantino tem um jogo quarta com o Botafogo, né? Mais isso. Aí depois tem esse jogo com a Inter. Mais isso aí. Eu acho que São Paulo e Novo Horizontino é o mais equilibrado. Acho que é o mais equilibrado. São Paulo e Novo Horizontino. Eu também acho. Pedro Marques, né? Fábio Piper no chinelinho, não apareceu. Tá, só que eu acho que ele tava de folga. Aí teve a confusão. Teve a confusão. Sabe como é que é? Boa noite. Sabe como é que é? Piper no que tava chegando. Mas aí temos o nosso Coringa, irmão. O Coringa. Pedrinho. Tava em casa, vai lá, Coringa. O Coringa voltou. Eu correndo, Coringa. Pedrinho, essas quartas de final do Campeonato Paulista, você concorda? O São Paulo é o que tem o jogo mais equilibrado? Concordo. Boa noite para você, Pilhado, Flávio, Bruno, concordo. O Novo Horizontino venceu o Corinthians em Itaquera, empatou com o Palmeiras. É um time complicado, difícil, hein? Acho que o São Paulo pegou o adversário mais complicado dessas quartas de final. E tem um detalhe aí, porque a gente fala, né, melhor campanha geral do Paulistão, mais uma vez do Palmeiras, né? Pela 5ª vez nos últimos 8 anos, o Palmeiras confirmou a melhor campanha, tem essa vantagem de decidir em casa até o final. Mas o Palmeiras não vai contar com o seu estádio. Agora nas quartas, não se sabe até o momento se vai contar com o seu estádio nas semis. E até saiu a informação nas últimas horas, nos últimos dias, enfim, de que o Palmeiras trabalha com a possibilidade de ter a sua casa somente numa final, se chegar até a decisão. Então o Palmeiras vai jogar na Arena Barueri. Não é a casa do Palmeiras, né? Mas tem tudo para passar pela Ponte Preta. O Santos melhorou muito do time que era em relação ao ano passado. Bragantino e Inter de Limeira, aí o Flávio já está falando que o Bragantino pode ter dificuldade, mas eu acho que o Bragantino deve passar. E o São Paulo, para mim, tem um adversário mais complicado dessas quartas de final, Pilhado. A gente vê, né, essa situação aí das quartas de final do Campeonato Paulista. É lamentável, né, a gente não ter o Corinthians, né, um time grande, gigante, tendo aí... A gente tem Novo Horizontino, Inter de Limeira, Portuguesa. Ver esses times à frente do Corinthians hoje é bizarro. Agora, vamos lá. É unanimidade que o Palmeiras é o favorito ao título? Por quê? Eu digo isso porque o São Paulo classificou aos trancos e barrancos. Corinthians está fora. O Santos fez uma bela primeira fase, mas não vive seu melhor momento. Foi rebaixado para a Série B do Brasileirão. E o Palmeiras é o único invicto desse Campeonato Paulista. É invicto. Tá jogando maravilhas? Não. Mas é o Palmeiras do Abel Ferreira. Joga da forma como tem que jogar, ganha, conquista os resultados e é a melhor campanha geral? Sim, sim. E é a melhor campanha geral desse Campeonato Paulista. De novo, é o favorito? Vale lembrar. Nos últimos 3 anos, o Palmeiras não perdeu na primeira fase do Campeonato Paulista. 39 jogos sem perder na primeira fase do Paulistão. Então,
não tem muito como dizer que não é o favorito, né? Antes de começarem os campeonatos regionais, eu disse o seguinte: Palmeiras e Flamengo estão no estágio tão superior aos outros que eles só não serão campeões se eles estiverem de sacanagem. Se eles jogarem meia força, não precisa muito, não. O Palmeiras não precisa jogar tudo. 70% já basta para ser campeão. Ele é muito superior aos outros. Como o Flamengo é muito superior aos outros no Rio. Aí você tem, vai para lá, vira para cá, tem nuance. Tem, é muito tranquilo. O Palmeiras é muito melhor que os outros. Muito melhor. Pode ter alguma dificuldade com o São Paulo por ser agora a tradição, essa briga era toda que teve se o São Paulo chegar, e se o Palmeiras chegar, né, os dois. Mata-mata, às vezes acontece um acidente, você tem alguma dificuldade, demora para fazer um gol, pode ir para os pênaltis. Mas dentro da normalidade, o Flamengo passeia no Rio e o Palmeiras passeia em São Paulo. Não tem muito que fugir disso, não. Que são os dois que são favoritos a ganhar tudo no transcorrer do ano. Portanto, o campeonato menor, com menor qualidade técnica, obviamente eles também são bem favoritos. Eu concordo com você que é favorito, mas a gente tem que lembrar que o retrospecto do Palmeiras em mata-mata contra o São Paulo não é positivo. O próprio Abel Ferreira, Pedro, ele falou isso na sua coletiva. Sim. Ele falou, não temos um bom retrospecto contra o São Paulo recente. Dos últimos 3 mata-matas, perdeu os 3. Foi eliminado nos 3. De 17 mata-matas na história, classificou em 5. Isso. Não foi sim. isso? O Palmeiras contra o São Paulo. Ou seja, é favorito. Mas o Palmeiras deve torcer bastante para não cruzar com o São Paulo. É 17-5 para o São Paulo, né? Em torneio mata-mata com o São Paulo, né? Até o torcedor de São Paulo utilizou isso no último jogo lá no Morumbi, estendeu uma faixa 17-5 tal, em provocação ao Palmeiras. Meteram no telão do estádio. Colocaram até no telão essa faixa aí? Colocaram. Então, um detalhe também que eu não sabia. E tem uma curiosidade, porque a última derrota do Palmeiras na fase de grupos do Paulistão, você citou, há 3 anos atrás, aconteceu para o Carpini, técnico do São Paulo. Na época, treinava a Inter de Limeira, derrotou o Palmeiras por 1-0 no estádio do Palmeiras, né? E foi a última derrota do Verdão na fase de grupos. Mas é isso, eu acho que o Palmeiras é o favorito dentro da normalidade, como citou o Flávio, mas mata-mata, reta final de Paulistão, não tinha o presidente do Corinthians que falava, né? Se deixar o Corinthians se classificar, esquece que o Corinthians vai chegar. É uma mobilização totalmente diferente da fase de grupos, né? É vida ou morte, você tem um jogo, você precisa se garantir e tem time que cresce nesses momentos, né? E tem time que, de repente, precisa mais do título do Paulistão para afirmar alguma coisa ou para se posicionar do que o Palmeiras, né? Então, eu fico nessa dúvida. Queria ver a mobilização do Palmeiras nessa reta final e a mobilização das outras equipes. Isso já aconteceu em outros momentos, né? O próprio Palmeiras 2008, aquela mobilização toda para ganhar o Campeonato Paulista. O São Paulo do Crespo também. Muita gente depois, os rivais ficaram ali provocando. Poxa, o São Paulo ganhou o Paulistão, parece ter que ganhar um torneio mais importante. Mas para aquele momento do São Paulo era importante ganhar o Campeonato Paulista, assim como foi para o Palmeiras em 2008. Então, eu acho que o Palmeiras é o favorito, sim, dentro da normalidade, mas gostaria de ver a mobilização do Santos. Só tem o Paulista e a Série B para disputar. O Santos vai colocar aí o time em campo na máxima força, no 200%, que precisa, porque precisa desse título. O São Paulo também, para começar já o Campeonato Brasileiro com confiança, com moral, a Libertadores. Enfim, é o que eu penso aí sobre essa reta decisiva, essa reta final do Paulistão, Pilhado. Não tem como, né, Bruninho? Não botar o Palmeiras aí como favorito ao título. Sim. Agora, eu acho que o palmeirense pode até falar, né? Eu quero o São Paulo, eu quero a revanche. Eu acho que não quer, não. Também eu acho que que quer ser campeão, não interessa como. Sim, e o São Paulo tem dado problema pro Palmeiras. Acho que esse é o ponto que... Por que esse São Paulo encaixa contra o Palmeiras, Bruno? Acho que tem o jeito do São Paulo jogar quando está totalmente mobilizado. É um time que marca muito forte, que pressiona o tempo inteiro. E eu acho que nos últimos tempos aí já entra também um pouco do lado emocional. Acho que nos últimos confrontos, daquela coisa, né? De já entrar com o pensamento, né? Esses caras dão trabalho pra gente. E do outro lado, entrar confiante. Não, a gente consegue encarar os caras. Acho que agora tem muito desse lado emocional também. Até a rodada de hoje, tinha uma boa chance de ter São Paulo e Palmeiras já na semifinal. Essa chance diminuiu bastante com os resultados, imaginando que ganhem os que são favoritos, porque o São Paulo, com a vitória de hoje, ele passou o Bragantino na classificação geral. Ele estava atrás. O Bragantino hoje jogou com o time reserva, perdeu para o Guarani, o São Paulo passou o Bragantino. E na semifinal, o de melhor campanha pega o de pior. Se passarem Palmeiras, Santos, São Paulo e Bragantino,
vai ser Palmeiras e Bragantino, Santos e São Paulo. São Paulo passou a ser o terceiro. E mesmo se passar o Novo Horizontino e não São Paulo, é a mesma coisa, que o Novo Horizontino também ficou à frente do Bragantino. Então, a chance que era grande até de um Palmeiras e São Paulo na semi, agora ela é menor. O mais provável é que, se os dois chegarem, eles se enfrentem só na final. É a provável final? Eu acho. Eu não sei se o São Paulo chega, não. O Palmeiras já vai estar lá. Eu acho que o Palmeiras chega. Você acha mais provável o Santos chegar do que o São Paulo? Eu acho que é equilibrado. Acho que São Paulo e Novo Horizontino já é pau a pau. E um Santos e São Paulo na Vila, que seria isso, porque o Santos tem melhor campanha, é duríssimo. Eu acho que o São Paulo vai ter que remar muito aí. Palmeiras acho que vai chegar. Palmeiras acho que vai estar lá.